Ei, amados, muito bom dia, que a graça e a paz do nosso Deus seja e esteja com vocês, não somente hoje, mas todos os dias da vida de vocês, né? Dias tais que são curtos, sabe, queridos? O nosso tempo aqui nessa terra é passageiro, passa rápido, é curto, portanto, nós devemos procurar viver o melhor, fazer o melhor todos os dias. Queridos, eu falei que na sexta-feira eu ia gravar um vídeo a respeito, né, da restauração. Eu gravei o vídeo, como é restauração, processo, só que deu errado o meu celular, ele tá com uns probleminhas, já é um celular bem velhinho, e aí acabou que eu tive que apagar o vídeo, mas depois eu orei e falei, Senhor, é sobre isso que o Senhor quer que eu fale? Porque às vezes a gente quer falar, né? E não é o que Deus quer que a gente fale. Por exemplo, eu vi um comentário de uma irmã, até cheguei a responder e agradeço a cada um pelos comentários, inclusive pelos comentários ruins, né? Porque a palavra vai dizer que a gente não deve pagar o mal com o mal e que a gente não deve desejar o mal para os nossos irmãos. E o fato de ter irmãos, né, desejando o mal para mim e para minha família só prova o quanto esses irmãos estão longe de Deus, né? E o quanto eu preciso buscar ainda mais para que eu não retribua da mesma maneira, né, queridos? Então, assim, agradeço pelos comentários e por causa do comentário dessa irmã, eu vim refletindo muitas coisas durante a viagem de volta para casa. Eu vim pensando muitas coisas. E essa irmã pegou e falou assim, fala com mais amor, né? Eu fui no último vídeo que eu gravei falando sobre o que vai acontecer com o cônjuge apartado, a OM e o OH, mas queridos, sabe o que eu aprendi durante o meu tempo de deserto? Deus não é só amor, não. Nós precisamos do amor de Deus, sim, dependemos dele e precisamos encarecidamente desse amor. Mas nós temos que aprender a lidar com um Deus que é Pai e um Deus que corrige, um Deus que exorta, um Deus que pune e que também castiga, sabia? Porque Deus é justo. E durante o meu tempo de deserto, teve vezes que Deus vinha falar comigo e se Ele não falasse comigo de uma maneira mais disciplinar, eu não teria entendido. Eu não teria entendido que eu estava errada. Se Ele chegasse, por exemplo, se um pai vai corrigir o filho tá lá fazendo aquela coisa errada já, há muito tempo. E ele tá insistindo no erro. E se o pai chega para falar com ele assim, filhinho, não faz isso não, filhinho. Queridos, ele vai mudar de postura? Não. E Deus, ele é nosso Pai. A partir do momento que nós aceitamos Jesus, que nós nos rendemos ao Senhor, que nós nos colocamos à disposição dele, nós também nos colocamos à disposição da correção com a vara. Então, querido, aprenda a receber a correção de Deus também. Porque Deus é amor, mas ele também é justiça. E a palavra vai dizer que Deus ama o justo. Ele ama a justiça, mas ele odeia a impiedade. Odeia. Então, nós temos que saber separar bem as coisas para que nós possamos entender melhor como Deus age. Porque tem circunstâncias que Deus vai agir de uma forma e tem circunstâncias que Deus vai agir de outra. E tem muitas vezes que nós vamos falar assim, nossa, mas que Deus é esse? Mas, queridos, Deus é justo e Ele sabe todas as coisas, amém? Então, hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre como eu superei a dor do divórcio. Eu passei, desde quinta-feira, como eu disse, quando eu estava voltando de viagem, eu passei quase a viagem inteira perguntando para Deus, Senhor,
o Senhor tem trazido à minha memória muitas coisas. Traz à minha memória alguma dor que eu vivi na minha vida que eu possa comparar com a dor do divórcio. Sei lá, um braço quebrado, quando eu quebrei a clavícula, sei lá, qualquer coisa que eu possa comparar, alguma dor física que eu possa comparar com a dor do divórcio. E querido, sabe o que Deus me respondeu? Não tem. Acredita? E eu falei assim, uai Senhor, como assim não tem? E ele me disse, não tem. E aí ele me lembrou assim, ele falou comigo, lembra quando você foi ganhar a sua filha, sua primeira filha? E eu falei, lembro, claro, é impossível de esquecer. E ele falou, doeu, não doeu? Eu falei, doeu muito. Querido, sabe? Quando eu fui ganhar minha primeira filha, eu cheguei no hospital com 6 centímetros de dilatação. E o médico virou pra mim e falou assim, olha, eu cheguei, era por volta de meio-dia, 11 e pouca meio-dia. E o médico me segurou, estourou a bolsa. E quando deu 5 horas, ele falou assim, ó, vou te levar pra sala de parto e nós vamos ter que fazer cesárea. Eu entrei em desespero, porque eu não queria fazer cesariana. Eu queria que fosse um parto normal, porque eu sabia que o parto normal era mais benéfico tanto para a criança quanto para mim. Então eu queria que fosse e eu fiquei muito nervosa. Eu entrei em desespero. Eu não queria fazer parto cesariano, eu queria que fosse normal. E o médico, não, porque eu tenho que fazer, porque eu vou largar meu plantão daqui a pouco e não sei o que, e eu entrei em pânico. Querido, por causa do meu pânico, a anestesia não pegou. Acredite se quiser, se não quiser, direito seu. Eu não tô aqui pra mentir pra ninguém. Até porque quem tava lá na sala do médico comigo viu o que eu passei. Deus viu o que eu passei. E foi terrível, terrível. Eu senti o médico cortando, eu gritava, porque eu sentia o médico cortando. Eu sentia ele virando a mão lá dentro, mexendo. Eu não vi, mas eu sentia tudo que ele estava fazendo. E eu falava com ele, ai, tá doendo, tá doendo, tá doendo. E o anestesista falando comigo, olha, você precisa se acalmar, porque o seu nível de adrenalina tá muito alto. E com esse nível alto desse jeito, realmente não vai pegar anestesia nenhuma aqui não. E aí, moral da história, quando eu vi que não tinha mais jeito, eu me acalmei, mas aí minha menina já tinha até nascido. E eu falei, nossa Deus, mas aquele dia doeu muito. Nossa, doeu demais. Aí ele falou, sim, doeu, mas é uma dor recompensadora, porque depois você sabe que você vai pegar seu filho no colo. A dor do divórcio, não. A dor do divórcio, ela é uma dor incerta. Ela é uma dor que você vê a pessoa te abandonar, te repudiar, jogar a culpa toda em você e você não sabe se aquela pessoa volta. E é uma dor tremendamente insuportável. É assim que eu posso descrever a dor do divórcio. Mas, queridos, durante o meu tempo de deserto, como eu disse para vocês, eu passei um tempo sem entender nada do que estava acontecendo. Eu absorvi toda a culpa para mim. O meu marido jogou toda a culpa do final do casamento em mim. E eu passei um mês ainda com ele dentro de casa, perguntando para ele, mas afinal de contas, por que você quer separar? Porque ele não me falava. Ele não me dava uma razão, um motivo. Porque eu acho que se ele tivesse chegado em mim, se ele tivesse chegado em mim, tivesse falado assim, eu não quero mais porque eu tô com outra mulher. Tudo bem, pelo menos tinha um motivo, sabe? Mas ele não me dava motivos, ele só jogava tudo em cima de mim, mas não tinha causa, razão, circunstância que justificasse o final do nosso casamento. E eu orando, eu falei, Senhor, o meu deserto começou no final do ano, né? Pois é, então. E Deus foi me lembrando, queridos, não, meu deserto não começou no final do ano. É porque Deus, queridos, Ele vai revelando à medida que nós estamos prontos para receber. E Deus me lembrou o seguinte. Na verdade, o nosso deserto, ele já tinha se iniciado há muito tempo. Há 10 anos atrás, eu tinha engravidado.
há 5 anos atrás. Eu tinha engravidado, eu estava há 5 anos orando, pedindo ao Senhor. Eu falei, oh Deus, eu queria tanto ter um filho homem. O Senhor me deu 2 filhas maravilhosas, lindas, perfeitas. Mas eu queria realizar esse sonho de ter um filho homem. E a tua palavra vai dizer que tudo que nós pedimos no nome de Jesus nos será dado. E a tua palavra vai dizer que tudo é possível ao que crê. E eu gostaria muito, Senhor. Eu creio que o Senhor pode me dar. E aí eu engravidei. Engravidei e perdi o bebê com 5 semanas e 5 dias. Quando iniciamos o ano de 2023, Deus falou comigo assim, eu vou te dar um filho. E ele vai se chamar Davi Emanuel, o amado Deus conosco. Queridos, pensa, eu fiquei feliz demais, né? Nossa, Deus, transbordei de felicidade. E falei com meu marido, falei, Deus vai nos dar um filho homem. Mas o meu marido não compartilhava da mesma alegria que eu, dos mesmos sonhos que eu. E por muitas vezes ele tentou me desanimar, mas eu fui firme e perseverante na palavra que o Senhor tinha me dado. Quando foi em agosto, eu descobri que estava grávida. Agosto de 2023. E eu fiquei feliz demais e já... Só que dessa vez eu fui com mais calma, porque da primeira vez, quando eu descobri que estava grávida, eu já entrei na Shopee, olhei roupinha, olhei cadeirinha, né, assento pro carro e já fui olhando tudo. E dessa vez eu falei, Senhor, eu vou esperar, porque eu quero entender os seus planos para mim, eu quero que o Senhor faça conforme a sua vontade. E aí, queridos, estava passando ali, né, um mês, estava indo, e glória a Deus, né? E aí, um belo dia, eu comecei a ter sangramentos de novo. Mas eu respirei fundo e eu falei, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas e está nas suas mãos. Eu peguei o meu carro, eu estava trabalhando quando eu comecei a ter os sangramentos. Eu peguei o meu carro e eu fui para Belo Horizonte. Eu liguei para o meu marido e falei assim, olha, eu tô indo para Belo Horizonte porque eu estou tendo sangramento e eu vou lá para eu olhar o que está acontecendo. E fui, tranquila, fui e cantando louvores dentro do carro. E eu cantava para Deus, ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, que as evidências gritam que é para desistir, mas eu estou dizendo, ainda existe vida aí. E eu fui declarando isso, irmãos, dentro do carro. Só que quando eu cheguei lá, a médica virou para mim e falou comigo assim, olha, vou fazer um ultrassom, mas está muito cedo ainda, não, acredito que não vai dar para ver nada. E o sangramento era muito pouquinho. Na primeira vez foi um sangramento bem fluido mesmo, e da segunda vez foi bem pouquinho. E aí, moral da história, para encurtar, para o vídeo não ficar longo, perdi o bebê de novo. E eu fiquei 3 dias chorando, clamando ao Senhor. Por quê? Porque essa médica me atendeu, ela fez ultrassom, só que ela foi embora. E aí um outro médico pegou e me atendeu. E esse outro médico, ele falou comigo assim, olha, até que se prove o contrário, seu neném tá aí. Ele tá aí, então eu vim com aquela esperança para casa. Ainda tem vida aí, mesmo que o cenário diga que é o fim, ainda tem vida, não acabou. Ainda tem jeito, não terminou, Senhor. E eu vim cantando esse louvor, e eu cantei esse louvor durante 3 dias, chorando muito, muito assim, sabe? Muito triste com toda aquela situação. E aí o meu marido vira para mim no 3º dia e falou comigo assim, você não tem jeito, né? Não adianta. Você chora por tudo. Ele não entendia a minha dor. A dor de ter perdido um filho. E ele falou comigo, achei que dessa vez ia ser diferente. E na hora que ele falou isso comigo, queridos, por mais que as palavras dele fossem duras, na hora que ele falou isso comigo, eu caí na real. E eu falei, Deus, eu já passei por isso uma vez, já fiquei 3 dias chorando. Aliás, passei uma semana em depressão, sem querer sair de casa.
Dessa vez eu vou fazer a mesma coisa? Nada disso. Eu vou me levantar, vou levantar minha cabeça e vou seguir em frente. E ali, queridos, eu levantei e segui, continuei. E aí um dia, quando eu estava fazendo louvor, Deus falou comigo assim: eu não preciso te dar nos braços para você saber que eu te dei. E eu lá fazendo louvor no final do ano e Deus falando comigo: eu cumpri a minha promessa, eu te dei. Mas você não precisa pegar no colo para saber que eu te dei. E eu falei: glória a Deus, Senhor. E realmente, sabe, queridos, nós temos que aprender a passar pelas lutas, pelas tempestades, com fé, sem murmurar e sem reclamar. Na semana passada, na quinta-feira passada, faltavam 2 dias para eu viajar com as minhas filhas. E eu tava assim, nossa, contando segundos para viajar, porque esse ano de 2024 foi um ano muito difícil. E eu tava doida para viajar, para me desligar um pouco, sabe, da rotina, passar um tempo com elas diferente. Na quinta-feira eu fui ajudar uma senhora, levei uma senhora para Belo Horizonte que precisava ir no médico. E aí, na volta, eu acabei batendo o meu carro. E na hora que eu bati o carro, já me deu aquela vontade de chorar. E eu falei: não, que isso? Eu sou uma mulher de Deus. E eu falei: Senhor, me dá postura para resolver esse problema, porque eu tô aqui sozinha. E eu bati no carro, o rapaz que estava na minha frente, ele ligou o pisca-alerta, parou o carro e eu estava numa distância considerável dele que eu achei que dava para parar. Só que o meu carro ele travou todas as rodas, mas estava chovendo muito forte e o carro continuou deslizando até que esbarrou no carro dele. Assim, não bateu, mas esbarrou no carro dele, né? E eu falei: meu Deus, me dá postura para eu poder resolver isso, porque eu nunca passei por isso. E aí, queridos, eu falei com Deus, falei: Senhor, não me deixa murmurar nem reclamar, porque o Senhor sabe todas as coisas. E aí o rapaz desceu do carro, nós resolvemos e pronto, querido. Só que as minhas meninas estavam com meu marido, eu tive que deixar com ele para levar a senhora lá. E aí o meu marido me xingou toda no telefone. Você é muito burra. E agora, olha o prejuízo que você tomou. Foi ajudar a mulher para quê? Agora você bateu o carro, seu prejuízo foi muito maior. Só, queridos, que para mim, o bem que eu fiz para aquela mulher foi maior do que o prejuízo que eu tomei com o meu carro. Porque dinheiro, querido, eu ganho trabalhando. Mas aquela senhora, se ela não tivesse consultado, talvez ela não teria uma resposta para o problema dela. E poderia vir a morrer. E para mim, a vida das pessoas vale mais do que o meu carro. Só que cada um pensa de um jeito, né? E aí, eu aprendi, queridos, durante o meu tempo de deserto, que nem tudo vai ser como nós queremos que seja. E que nós precisamos aprender a ver as coisas que Deus faz com a ótica dele. Eu não reclamei, não murmurei, não chorei. Meu carro tá ali arrumadinho. O carro do menino tá lá sendo arrumado pela seguradora. E glória a Deus, querido. E a senhora está lá agora fazendo um acompanhamento médico. Temos que aprender a aceitar o bem e o mal que vem de Deus. Lá em Jó, capítulo 5, dos versículos 17 ao 18, a palavra vai dizer assim: eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Não desprezes, pois, o castigo do Todo-Poderoso, porque ele faz a ferida e ele mesmo a liga. Ele fere e as suas mãos curam. E lá em Oséias, capítulo 6, versículo 1, a palavra também vai dizer assim: vinde e tornemos ao Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará, feriu
e nos atará a ferida. Queridos, Deus é Deus que cura? Sim, mas Ele também é Deus que fere. E isso de acordo com a necessidade que Ele vê. O que eu percebi durante o meu tempo de deserto por causa do divórcio? Eu percebi que se eu não tivesse vivido essa dor, se eu não tivesse vivido o deserto do divórcio, eu não teria acordado. Eu era uma pessoa religiosa, eu era uma pessoa cheia de sofismas, eu era uma pessoa manipuladora e eu era uma pessoa endurecida. Eu me dizia crente e eu era crente, mas eu não era cristã. Existe uma diferença, querido. E Deus me mostrou essa diferença na palavra dele. Porque o crente, querido, ele crê em qualquer coisa. Mas o cristão, ele crê em Jesus Cristo e ele procura ser como ele é. E é o que eu tenho buscado hoje. Queridos, como eu disse, a dor da ferida causada pelo divórcio é inexplicável. Quando vocês me veem gravando alguns vídeos, não pensem que eu não sei o que é. Eu sei o que é. Mas eu já passei por isso. Para a honra e glória do Senhor, hoje eu estou curada. E eu quero que você também seja curado. Eu quero que você viva o melhor que Deus tem para você no deserto. E a primeira coisa que você precisa fazer no deserto é buscar no Senhor. Ai, mas eu não consigo, eu não tenho força, nossa, minha dor é muito grande. A minha também era. Mas eu busquei forças no Senhor. Porque eu entendi que enquanto eu não me posicionasse em Deus, aquela dor não ia melhorar, não ia sarar. Eu ia continuar ferida. E eu ia ferir pessoas ao meu redor. E teve um dia que Deus falou comigo assim, porque eu estava negligenciando as minhas dores para olhar as minhas filhas, porque elas são muito novas e eu sabia que elas também estavam sofrendo muito com tudo aquilo que estava acontecendo. Então eu respirava fundo, engolia o choro e ia olhar para elas. E aí um dia Deus falou comigo assim, viva a sua dor para não causar dor. Precisamos aprender a viver a nossa dor. Mas como? Quando Deus falou isso comigo, eu falei, Deus, como eu posso viver a minha dor? E Deus falou comigo, entendendo o propósito que eu tenho para essa dor. Então, querido, o primeiro passo que você precisa dar é perguntar para Ele, Deus, qual é o propósito que o Senhor tem para a minha dor? Porque Ele abre a ferida e Ele também fecha. Então, se você está vivendo esse divórcio, às vezes, querido, e na grande maioria das vezes é porque Deus permitiu. Porque Ele quer tratar alguma coisa em você e no cônjuge que saiu. Porque são duas pessoas, dois seres humanos falhos e pecadores. Ah, não, mas eu não errei. Foi ele que me abandonou, foi ele que largou a família. Querido, eu pensava assim. Durante 2 meses do meu deserto, eu absorvi toda a culpa, né? E eu falava, Deus, a culpa foi minha, eu sou péssima, eu sou uma péssima esposa, eu sou uma péssima mãe. O que eu tô fazendo nesse mundo ainda? Me leva, me mata, tira minha vida. O que eu tô fazendo aqui? Acabei com o meu casamento, eu absorvi toda a culpa. Até o momento em que eu comecei a ouvir a voz do Espírito Santo, que Deus me deu o louvor, que eu postei aí pra vocês. E foi onde eu comecei a calar as vozes da minha alma, do meu corpo, da minha cabeça. E eu comecei a focar no Espírito. E foi quando o Espírito começou a falar comigo de novo. Porque ele fala, ele não deixa de falar. A gente fala, Deus ficou em silêncio. Não é Deus que ficou em silêncio. Somos nós que calamos a voz de Deus. Porque nós focamos em outras vozes. Nós focamos em outras coisas.
Nós precisamos parar, calar as vozes e ouvir a voz de Deus. E aí foi quando eu decidi, eu falei, não, eu quero ouvir a voz do Espírito Santo. Ele habita dentro de mim, eu quero ouvi-lo. E aí foi quando eu comecei a ouvir o Espírito Santo falando comigo, queridos. E foi quando eu comecei a buscar, Deus, qual é o propósito nessa dor? E eu entendi que o propósito na minha dor era de que Deus queria tirar de mim o Egito. Deus queria tirar de mim as doutrinas que eu tinha aprendido no mundo e não na palavra de Deus. Ah, mas eu aprendi dentro da igreja, mas são doutrinas de homens, não são doutrinas que vêm de Deus, querido. A doutrina que vem de Deus, sabe como você vai conhecer e aprender? No seu devocional, no secreto, você e Deus. Não é à toa que Jesus vai dizer, entra para o teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai que está em secreto e ele vai te ouvir e ele te responde, querido. E salmos, durante 150 salmos, nós vamos ver que todos os que oraram receberam resposta de Deus. Por que você não vai? Então, querido, o primeiro passo, se você quer sair, se você quer sarar essa dor que você está vivendo hoje, porque é uma dor insuportável, e se você não se posicionar, ou você vai para o caminho errado, ou você vai acabar tomando atitudes que não vão ter volta mais. Eu quase tirei a minha vida. Mas para a honra e glória do Senhor, quando eu ia tirar minha vida, eu acordei e falei, que isso? O que eu tô fazendo? Meu Deus do céu, eu tenho Jesus. Eu não posso tirar a minha vida porque Deus me deu. Ela não é minha, ela é dele. Mas, querido, tem gente que não tem força para fazer isso. Infelizmente, porque dependendo da dor que a pessoa vive, ela não suporta. E aí eu falei com Deus assim, Senhor, mas eu consegui. Ele falou, mas tem pessoas que não conseguem. É como dores de parto. Tem mulheres, por exemplo, que quando vão ganhar os filhos, elas chegam lá no hospital lindas e belas, como se nem tivessem tendo contrações. E tem outras que chegam lá gritando de dor, porque cada um vive a dor de um jeito. Cada um vive a dor de um jeito. Então, queridos, é uma dor insuportável. Se você nunca viveu, não julgue. Não julgue. Deus me permitiu viver a dor do divórcio, porque um dia eu julguei alguém. Já falei isso em outros vídeos e não vou falar de novo. Se você quiser, volta lá nos vídeos anteriores aí e assiste. Até porque eu já cansei de falar e vou repetir. Pare de procurar só o que você quer. Durante o meu tempo de deserto, quando eu comecei a buscar a restauração da minha família, Deus me deu respostas sobre tudo. Sobre a minha conduta com as minhas filhas, o valor delas mediante a palavra de Deus. Só que as pessoas querem buscar só pelo cônjuge que saiu. Por quê? Porque a dependência emocional é tanta que as pessoas querem que ele volte. Querido, se o seu cônjuge voltasse para você viver o mesmo casamento que você vivia antes, você ia querer? Porque eu decidi que eu não quero mais o casamento que eu tinha antes. Eu não quero mais. Eu falei, Deus, doeu viver a restauração, doeu muito. Nossa, porque Deus foi falando muita coisa comigo que estava errada. Eu bati o pé achando que estava certo, estava errado. E o Senhor foi me corrigindo com a vara para eu aprender e me posicionar e entrar para o caminho certo de novo. Doeu. Esse é o processo de restauração com Deus. O processo de restauração com Deus é um tempo onde Deus te refaz, Ele te corrige, Ele te quebra. Como disse Oséias,
Ele nos despedaça. Esse é o processo de restauração. Mas ele faz de novo. Você está disposto a passar por isso? Um dia Deus falou comigo assim, eu estava orando, chorando, e falei com ele assim, Deus, eu quero minha família de volta, eu quero minha família restaurada. Aí ele virou para mim e falou assim, você está disposta a pagar o preço pela restauração da sua família? E eu chorando, né, sem entender nada, falei, tô, Senhor. Aí quando a dor começou, foi que eu vi que não era bem do jeito que eu achava que era. O processo de restauração dói, mas ele é recompensador. Então você entende, querido, que para o seu cônjuge querer viver esse processo, ele precisa estar em Deus, senão ele não consegue viver, querido. Na hora que ele começar a sentir dor, ele vai ter raiva de Deus. Ele precisa primeiro se voltar para Deus. E o que você vai fazer durante esse tempo? Você vai se aprofundar no Senhor. Ah, mas eu não quero, porque eu já tenho Deus na minha vida. A gente acha que tem. Mas ter Deus na nossa vida nunca é demais. Não é à toa que o próprio Oséias vai dizer, conhecer e prosseguir em conhecer, a gente não pode parar. Então, durante esse tempo, você vai usar a sua dor para se aprofundar em Deus. Para se jogar no colo do Senhor e falar, Senhor, eu tô aqui. Faz o que o Senhor quiser fazer na minha vida. E é assim que vai se iniciar o seu processo de restauração com Deus. É assim que vai se iniciar o seu processo de superação da dor do divórcio. Quando você reconhecer que precisa de Deus, depende de Deus e que você também errou. Ah, mas o meu cônjuge me abandonou. O problema é dele. Ele vai se ver com Deus. Mas agora é um momento de você e Deus. A salvação é individual por um motivo. É porque cada um precisa se autoavaliar em Deus, com Deus. Então, querido, você já fez a sua autoanálise com Deus? Você já perguntou para ele assim, Senhor, o que eu fiz de errado? O que eu estou fazendo de errado? O que eu preciso mudar e melhorar? Porque, eu repito, o que o seu cônjuge fez é um problema dele com Deus. Ele vai colher os frutos daquilo que ele plantou. E você, querido, o que você tem plantado durante o seu processo de deserto? Pois é. Primeira atitude que você precisa tomar para superar a sua dor. Reconhecer os seus erros. Se jogar aos pés do Senhor e assumir que você precisa dele. E que você precisa viver a restauração nele. Segundo passo, pedir ao Senhor para te mostrar qual é o propósito dele na sua dor. Porque tem um propósito. E como cada um vive uma coisa, cada um tem a sua vida, eu não sei por que você se separou. Só Deus sabe. Só Deus, porque às vezes nem a gente sabe. Às vezes a gente está tão cego que nem nós sabemos. Então só Ele sabe. Se só Ele sabe, você precisa perguntar para Ele, qual é o propósito do Senhor para a minha dor? Por que eu estou passando por isso agora, Senhor? Ele vai te responder. Terceiro passo. Se aprofundar na palavra. Por quê? Queridos, como eu disse, só Deus sabe o que você está vivendo. É muito fácil eu pegar um versículo aqui que fala de casamento e falar assim, ó,
Agora você se separou, você vai adulterar se você tiver com outra pessoa. Meu Deus do céu, você não pode, você vai ter que ficar sozinho. É muito fácil eu fazer isso, só que tem uma coisa. A palavra de Deus vai dizer que ela é viva e eficaz. Ela é viva e eficaz. Viva por quê? Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E a palavra de Deus tem resposta para tudo que nós estamos vivendo. Então, se eu estou vivendo a minha dor, Deus tem resposta. Você está vivendo a sua aí, Deus tem resposta. A resposta que Deus vai me dar vai ser a mesma que Ele vai dar para você? Provavelmente não. Porque é Ele que sabe o que te fez chegar ao ponto de viver o que você está vivendo hoje. Então você precisa buscar a sua resposta em Deus, na palavra. Então, seu terceiro passo é se aprofundar na palavra. Eu vou trazer para vocês algumas chaves, algumas ferramentas que eu usei para me aprofundar na palavra. Primeiro, o devocional. Todos os dias pela manhã eu deixava minhas meninas na escola, chegava em casa, sentava na minha cama e ia fazer meu devocional. Todos os dias. Segunda coisa que eu fazia, louvores. Terminava meu devocional, eu ouvia louvores. Queridos, eu amo louvor. Só que todas as vezes que eu estava vivendo uma dor, parece que o inimigo, o inimigo queria me calar. Ele queria me calar, ele não queria que eu entoasse cânticos ao Senhor. Mas a palavra vai dizer que nós devemos nos chegar ao Senhor com hinos, cânticos e louvores. E a palavra vai dizer que Deus habita no meio dos louvores. Então, querido, sabe o que eu fiz? Eu enchi a minha casa de louvor. Mesmo que eu não cantasse, eu ouvia. Porque os louvores trazem esperança para nós. Perseverança. Renovo. E terceira coisa que eu fazia, além da oração, porque o devocional é um tempo de estudo da palavra com oração. Se não tiver, terceira coisa que eu fazia, jejum. E faço até hoje. Tudo isso que eu tô falando para vocês eu faço até hoje. Jejum. Jejum pelo outro? Sim, quando o Espírito Santo me mandava jejuar pelo outro, em obediência eu jejuava. Pelo outro que eu digo, não é só pelo meu marido. Se o Espírito Santo falasse comigo só, jejua pelo fulano que fez o feitiço, eu jejuava. Jejua pelo fulano que falou coisas ruins para você, eu jejuava. Mas principalmente por mim mesma. Os meus jejuns, eles são para me santificar. Para me aproximar mais de Deus. Quarta coisa que eu fazia. Todos os dias, quando eu ia dormir, hoje eu não faço todos os dias, mas todos os dias quando eu ia dormir, eu colocava salmos para eu ouvir. Salmos 143, Salmos 91, Salmos 42. Eu colocava salmos para eu ouvir. E eu ouvia aqueles salmos, Salmos 23, Salmos 21. E eu dormia ouvindo aqueles salmos. Às vezes eu dormia ouvindo pregações. Ontem mesmo eu dormi ouvindo a Joyce Meyer. Queridos, escutem a Joyce Meyer. E eu refleti muito, queridos, no testemunho de vida dela. Já ouvi o testemunho de vida dela umas 500 vezes. Se você não ouviu, ouça. Ouça. Então, queridos, não existe dor que o Senhor não possa curar, desde que nós nos coloquemos à disposição dele. Isaías 53, versículo 4. Aliás, vamos ler do 3 ao 5. E a palavra vai dizer assim: era desprezado. Tá falando do Senhor Jesus, tá? E o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos,
como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Jesus sabe muito bem o que é ser rejeitado, desprezado, repudiado e humilhado. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Que dores! No verso 3 vai dizer que ele era um homem experimentado nos trabalhos, um homem de dores, desprezado. Tudo isso que você está sentindo, Jesus sentiu. Ah, mas Jesus não casou, mas ele foi traído, rejeitado, humilhado, cuspido. Tudo isso aí que você está vivendo, Jesus viveu. Mas ele tomou sobre si tudo isso que você está passando hoje. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus. De Deus. Lembra que Deus abre a ferida, mas ele também fecha. Ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido. Por quê? Havia um propósito em tudo que Jesus estava vivendo. Havia um propósito na dor de Jesus, assim como há um propósito na sua dor. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Queridos, há um propósito na dor. Deus não nos permite viver uma dor à toa. Jesus viveu o que viveu, se deu para que você fosse perdoado e redimido dos seus pecados, independentemente de qual seja o seu pecado. Jesus não escolheu por qual pecado ele ia morrer na cruz. Ele morreu pelo adúltero, pelo assassino, pelo ladrão, pelo sequestrador, pelo homicida, pelo homossexual, pelo idólatra, pelo feiticeiro. Ele morreu por todos. Mas primeiro você tem que entender que ele levou essas dores sobre ele. E nós fomos sarados porque ele levou. Ele foi castigado para que nós tivéssemos paz. Então, querido, no mundo nós teremos aflições, mas nós temos aquele que venceu o mundo e por isso nós temos ânimo para continuar e não desistir. Queridos, a dor do divórcio, do rompimento é terrível, mas não existe dor que o Senhor não possa curar. Você precisa se posicionar em Deus. Você precisa se posicionar em Deus. E sabe qual é a quarta coisa que eu faço? Eu oro pelos meus inimigos. Todos os dias de madrugada. A palavra de Deus vai dizer que os nossos maiores inimigos estão dentro da nossa casa. O meu marido hoje se posicionou como meu inimigo. Porque ele está permitindo que o meu maior inimigo use a vida dele contra mim. Mas eu não desejo mal nenhum para o meu marido. Nenhum. Desejo que meu marido seja alcançado, encontrado e salvo. Esse é o meu desejo para ele. Queridos, eu sei que dói. Dói demais. Mas precisamos perdoar aquele que nos ofendeu e nos feriu. Aqueles, né? O perdão é libertador. E mesmo que você não esteja conseguindo perdoar,
Peça a ajuda de Deus. Eu não conseguia perdoar o meu marido. Queridos, eu sempre tive facilidade para perdoar as pessoas desde que eu aceitei Jesus. Só que, devido a tudo que meu marido fez, tudo que ele falou, eu não estava conseguindo perdoar ele. Porque eu começava a perdoar ele, chegava lá na rua, ele para em mim de novo. E aí foi aquela coisa toda e eu não conseguia perdoar. E aí um dia eu virei para Deus e falei: Senhor, o Senhor me conhece, o Senhor sabe que eu não sou assim. Me ajuda a perdoar, porque eu não quero ter raiva do meu marido. Eu não quero ter raiva da pessoa que me deu 2 filhas lindas. Eu não quero ter raiva da pessoa que viveu comigo metade da minha vida. Ele errou? Errou. Mas eu erro também todos os dias, queridos. Vocês erram. Ah, mas o erro dele foi pior que o meu, foi maior que o meu. Mas, queridos, isso não é motivo para vocês não perdoarem. A fraqueza dele também pode ser maior que a sua. Perdoe. Escolha perdoar. Nós temos a escolha de perdoar ou não perdoar. Mas só que tem uma coisa. Se você escolher não perdoar, você está escolhendo também não ser perdoado pelo Senhor. Pois Jesus disse que nós devemos perdoar para sermos perdoados pelo Senhor. Escolha perdoar. Libera o perdão para quem te feriu e te machucou. Querido, Jesus estava sendo crucificado, ele estava lá na cruz pendurado. E sabe o que ele disse? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Queridos, essas pessoas que te feriram não sabem o que estão fazendo. Eles não têm ideia do que estão fazendo. Tenha misericórdia e compaixão. Olhe para eles com o olhar de Deus. E se você não consegue, peça a Deus. Diga: Senhor, me ajude a ver o meu cônjuge, o meu pai, a minha mãe, sei lá, seja lá quem te feriu. Peça, fala: Senhor, me ajude a vê-los com teus olhos. E libere o perdão, escolha perdoar. Mesmo que você não consiga de primeira. Eu não consegui de primeira não, queridos. Sabe o que eu tive que fazer? Eu tive que começar a ir orando, desejando o bem para o meu marido, para que o bem fosse gerado dentro de mim e assim eu conseguisse perdoá-lo. O perdão é um processo. Assim como a restauração é um processo. Se você optar pela restauração, saiba que o perdão é um combo. Tá incluso lá no combo. Escolha perdoar. Ah, mas ele me largou com o nosso filho. Ele me largou com, sei lá. Querido, eles não sabem o que estão fazendo. Eles precisam mais de Deus do que você. Eles precisam de mais. A sua atitude de perdoar pode gerar dentro deles algo sobrenatural. Escolha perdoar. Esse é o princípio, tá? Esse vídeo é o princípio para superar a dor do divórcio. Ah, mas eu vou fazer isso, mas não vou fazer isso aqui. Então você não vai superar a dor. É um combo. Ou você compra esse combo todo, ou você não vai viver restauração. Ah, mas o meu cônjuge voltou. Isso não é restauração, é reconciliação.
Se você quer o mesmo casamento que você tinha antes do seu cônjuge sair, espera aí que daqui a pouco talvez ele volte do jeito que ele saiu. Agora, se você quer viver novidade de vida, transformação, o sobrenatural de Deus, primeiro você vai ter que se colocar à disposição. E aí depois, se o seu cônjuge aceitar a Jesus Cristo verdadeiramente, o Senhor vai transformá-lo. E aquele casamento que você tinha antes, pode esquecer, porque nunca mais você vai viver o que você viveu antes. Eis que Deus faz novas todas as coisas. A todos aqueles que se colocam à disposição dele. Mas tem que começar por um. Alguém tem que se colocar à disposição. Alguém tem que ser cristão de verdade. Não é crente, é cristão. Ai, mas você está sendo muito dura com as palavras. Não, querido, eu só estou chamando a sua atenção para que você seja melhor. Para que você busque ser uma pessoa melhor a cada dia. Tá bom? Que esse vídeo venha tocar no seu coração, venha falar com você, venha alcançar a sua vida e que no nome de Jesus você venha entender qual é o propósito na sua dor. A palavra vai dizer que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ah, mas eu já tô chorando tem dias. Só que deixa eu te falar uma coisa, o tempo de Deus não é como o nosso, tá? O seu choro vai durar o tempo que ele tiver que durar. Mas a alegria vem. E quando você receber essa alegria, você vai ver que é uma alegria que você nunca viveu antes. Queridos, o que eu estou vivendo com Deus hoje, eu nunca vivi antes. Eu quero que vocês vivam. Eu quero que vocês vivam. Amém, queridos? Que Deus fale e toque no seu coração. Que Ele venha confortar e consolar vocês. Quando a dor vier muito forte, lembra do que Jesus falou. Eu vou para o Pai, mas eu deixo o Consolador com vocês. Não esquece que dentro de você habita o Consolador. Ele está aí para te consolar nesse momento tão difícil. Amém? E olha, qualquer dor vale a pena para viver o propósito de Deus, tá? Anota isso aí, ó, na primeira página da sua Bíblia. Qualquer dor, qualquer sofrimento vale a pena para viver o propósito que Deus tem para mim. Anota aí. Coloca aí, ó, como papel de parede no seu telefone. Põe lá na porta da geladeira. Qualquer dor, qualquer sofrimento vale a pena para viver o propósito que Deus tem para nós. Amém? Um grande beijo para vocês. Que Deus os abençoe no nome do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo, queridos.